Pessoal, eu estou gravando esse vídeo pensando em ajudar vocês a fazer a atividade do Excel, a atividade das formas geométricas e do cálculo da área de cada uma delas no Excel. A minha planilha está em branco. Vou relembrar vocês primeiro como inserir as operações dentro do Excel e depois a gente vai para a parte do layout, tá bom? Então, para o cálculo da área, eu vou colocar aqui operações. A gente vai precisar colocar algumas operações. Entre elas, multiplicação, divisão, adição, potência. E a gente vai precisar incluir o número π também. Vou colocar o π aqui como um símbolo. Eu vou deixar essa tabelinha aqui como uma tabelinha de consulta, tá? Então, a multiplicação no Excel a gente faz usando o asterisco, a divisão usando essa barra que começa embaixo e termina em cima, a adição com o próprio sinalzinho de mais, a potência com acento circunflexo, e o número π, quando a gente precisa inserir esse número π dentro de uma conta, a gente não pode escrever só π ou colocar o símbolo dele. A forma de colocar o número π em uma conta é escrevendo π, abrindo e fechando parênteses, tá? Então, vou colocar aqui alguns valores e vou mostrar para vocês como que isso aqui funciona. Primeiro de tudo, se dentro do meu Excel eu quero incluir uma operação, eu quero que o Excel faça a conta para mim. Porque se eu quiser fazer a conta, eu venho aqui e escrevo que 2 mais 3 tem que ser igual a 5 e tá feita a conta, né? Não é isso que eu quero. Eu quero poder alterar esses valores e quero que o Excel recalcule eles para mim. Então, se eu quero que nessa célula apareça o resultado independente de qual for, eu tenho que colocar o sinalzinho de igual para indicar para o Excel que eu quero que ele faça uma operação para mim. Então, eu vou dizer que nessa célula eu quero o resultado da adição do que tem escrito aqui, nessa célula que está na coluna F, linha 4. Coloquei o sinalzinho da adição, porque eu quero que ele some, e eu quero que ele some com o valor dessa outra célula aqui, na coluna H, linha 4. Quando eu aperto Enter, o Excel me dá a resposta. E a diferença de fazer dessa forma e fazer da outra forma, como a gente estava fazendo antes, é que, como está agora, se eu alterar os valores, como eu programei ele para somar as informações da célula, independente de quais forem, alterando os valores, ele altera o resultado automaticamente, tá? Então, se eu quero fazer uma soma, eu vou incluir o sinalzinho de mais. Se eu quero fazer uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 3, e quero saber qual é esse resultado. Bom, multiplicação também. Começo com um sinalzinho de igual e indico quais são as células onde tem valores que eu vou multiplicar. Porém, faço a multiplicação usando o asterisco. Então, eu vou multiplicar o que tem nessa célula com o que tem nessa célula. E ele calcula para mim. Alterando, ele altera o resultado também. Divisão, mesma coisa. Se o que eu quero é dividir, não multiplicar. Então, eu coloco uma barrinha aqui no lugar do X. E pode ver que ele não mudou nada, né? Porque a informação que está aqui não depende daquela célula. Eu preciso alterar aqui dentro do cálculo. O que eu vou fazer agora é uma divisão entre esses dois valores. Então, eu quero dividir o que tem nessa célula azul, que é o que está aqui, o F5, com o que tem nessa célula H5, que é a célula vermelhinha. Quando eu dou o Enter, ele calcula para mim. 50 dividido por 10 dá 5. Bom, se o que eu quero fazer é uma potência, então vamos pegar um 2, aí eu não preciso disso aqui, né? Um 2 elevado
um 5 elevado ao quadrado. O Excel não sabe o que é isso, ele não consegue calcular dessa forma. De novo, vou colocar o sinalzinho de igual para indicar que eu quero que o Excel calcule para mim e vou dizer o que eu quero que ele calcule para mim. Eu quero que ele calcule a informação dessa célula elevada à segunda potência. Então, tá aqui, ó, para fazer potência, eu preciso colocar o acento circunflexo e aperta Enter. Ele não identificou, porque ele não sabe o que é o 5 com esse 2 pequenininho ali. Ele conhece só o 5. O que ele fez? Ele pegou a informação dessa célula H6, é o que está aqui, ó, e elevou a segunda potência. Então, se o meu H6 for um 7, ele vai elevar ao quadrado. Se for um 9, ele vai elevar ao quadrado. E assim por diante. E a forma de usar o π agora, né? Vamos fazer, por exemplo, 2 vezes π. 2 vezes o número π. Bom, se eu colocar aqui como se fosse uma multiplicação, dizer que eu quero que ele multiplique esse valor por esse aqui, ele não entende, porque esse π, como tá aqui, é como se fosse um desenho, ele não sabe multiplicar isso. Então, colinha aqui, eu vou usar, literalmente, escrever π e colocar os parênteses. Parênteses fora, tá? Abre parênteses, fecha parênteses. Então, aqui eu vou ajustar a informação da célula para ficar F7, coluna F, linha 7, vezes π. Escreveu π, abre parênteses, fecha parênteses e dá um Enter. Então, ele já calculou para mim. Ele sabe que o π é 3,1415 e assim por diante, né? Se eu quero com 2 casas decimais, clica aqui com o botão direito, vem em formatar células, clica em número, né? Formatação do número. Quero só 2 casas decimais. Ele arredonda para mim. Feito? Então, essa parte das operações. Então, vamos para nossa capa agora. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome aqui para capa, para eu conseguir me localizar melhor na planilha. E vou definir quantas linhas e quantas colunas eu vou usar. Acho que esse tamanho aqui, 10, 11, 12 colunas e 20 linhas é o suficiente para mim. Vou deixar tudo de branco por enquanto, só para eu conseguir delimitar o meu espaço melhor, né? Dessa coluna M em diante, eu não pretendo usar. Então, eu vou selecionar, clicando aqui na letra M, vou apertar Ctrl, Shift e o botão para a direita, e ele vai selecionar todas as células para a direita. E eu vou clicar com o botão direito em ocultar. Eu não quero que elas fiquem aparecendo aqui, elas me distraem, me atrapalham. Mesma coisa para as células que tem aqui para baixo. Então, eu vou marcar a linha 21 aqui. Ctrl Shift e agora o botão para baixo. Clico com o botão direito e ocultar. Bom, pensando no meu layout, eu posso escolher um esquema de cores. Vou escolher tons de marrom. Posso escolher esquema de fontes. E automaticamente ele vai trabalhar com essas fontes e com essas cores em todo o projeto, tá? Então, vou pegar essa fonte aqui. Lá na minha página inicial, eu vou escolher uma cor para deixar essa minha capa. E quando eu vir aqui nas cores, ele já vai estar com as cores do meu layout, as cores que eu escolhi aqui. Então, eu escolhi tons de terra, aparecem todos eles aqui para mim. Vamos ver como que eu vou deixar aqui. Vou deixar uma borda bem escura. Vou fazer um fundo um pouco mais clarinho. Assim. Vou colocar uma borda. E vou ajustar essa primeira e essa última coluna para ficarem menorzinhas. E agora é só colocar os elementos.
O nome do trabalho, o nome de vocês podem escrever usando as próprias células. Ou vocês podem vir aqui em inserir e colocar formas geométricas. Por exemplo, isso aqui. Ele já escolhe algumas cores, às vezes as cores que o Excel escolhe são boas, mas nem sempre as escolhas são boas. Vocês podem alterar aqui, tá? Por exemplo, eu quero uma figura meio 3D. Eu não quero uma cor muito louca. Acho que essa cor aqui é legal. Escolhi um efeito sombreadinho, né? Eu posso colocar uma borda na minha figura aqui também, se eu quiser. Posso selecionar a largura do contorno, né? Se eu quero um contorno mais gordinho ou mais delicado. Se você quer um contorno tracejado, você consegue alterar aqui também. Pontilhado, tem outros efeitos. Vou deixar assim. Escrever aqui dentro que essa é a nossa avaliação individual. Aqui eu mudo fonte, o que eu achar necessário, tá? Eu vou escolher uma fonte um pouquinho mais bonitinha, centralizar na linha e centralizar na altura também. E vou deixar um pouquinho maior essa fonte. Agora eu vou incluir a foto. Botão inserir, você vem aqui em ilustrações, dá para colocar formas, ícones e fotos, vem imagens. Eu vou colocar essa foto aqui, que é a foto que eu estou usando em todos os exemplos, reduzir ela um pouquinho. E vou mudar o estilo dela, né? Se eu quero um quadrinho, se eu quero com uma borda preta, se eu quero ela redondinha, se eu quero seguir num padrão mais despojado, com efeito geométrico. Eu vou deixar assim. E vou colocar o meu nome aqui embaixo. Vou mesclar Desirê Soares de Brito. Vou colocar que eu sou da sala 30. Vou colocar uma bordinha aqui. Centralizar melhor essa foto, né? E vou mudar a cor da letra e a cor do fundo para ficar mais padronizado. Vou colocar a letra marronzinha, deixar centralizado na linha as informações, colocar em negrito. Acho que tá ok. Acho que esse sala 30 não precisava. Tá com uma caixinha tão escura, mas vamos reduzir aqui um pouco a cor, o tom. Acho que assim tá ótimo. E aqui fica todo um espaço para vocês colocarem os botões que vão levar vocês para as outras páginas do Excel. Então, o nosso Excel ele é sobre área de figuras planas. Eu coloquei 7 elementos que precisa ter: quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, losango, triângulo e círculo, tá? Então, vocês vão criar uma nova aba, aqui uma nova planilha para cada uma dessas figuras. Vou colocar aqui quadrado, por exemplo. Precisa refazer todo o layout aqui de novo? Não, de forma alguma. Vocês podem simplesmente copiar esse layout da primeira página e colar aqui na segunda página e aproveitar. Então, só vai retirar os elementos que você não vai usar, né? Então, não vou usar nada disso aqui, vou tirar a borda, vou deixar na mesma cor que o resto da página, né?
A luta agora é para achar a mesma cor, mas achei, né? Beleza. E aqui onde está individual assessment, eu vou mudar para quadrado. Porque essa vai ser a página que eu vou trabalhar informações sobre quadrado. Bom, se eu estou falando sobre quadrado, tem que ter ilustração da figura, né? Então, eu vou vir aqui, inserir ilustrações, formas e vou criar um quadrado. Ele já vem também nesse sistema padrão de cores que a gente escolheu. Dá para mudar se vocês quiserem. Para ter certeza que é um quadrado, eu clico com o botão direito, venho em formatar forma, venho aqui nas dimensões e vou travar ela para que sempre fique com a mesma medida de altura e de largura. Então, eu selecionei 4 de altura e 4 de largura e fixei a taxa de proporção aqui. Acho que eu vou mudar essa cor aqui, ou o estilo, pelo menos, para não ficar tão forte. Pensar que cor que fica bom. Deixar um marronzinho, assim. Acho que o marronzinho fica legal. Então, mudei o estilo, deixei um marronzinho meio sombreadinho. Posso mudar aqui a forma de preenchimento. Ele tá com gradiente, eu acho. Vou deixar um gradiente diferente aqui. Virando para o centro. Vou colocar uma bordinha. Acho que a borda não vai ficar legal nesse estilo. Vamos tentar. Ficou bem bonitinho. E tá feito o meu quadrado. Eu pedi para vocês colocarem os elementos, né? No caso, o quadrado, o único elemento dele para o cálculo da fórmula, para o cálculo da área, é a altura, né? O lado dele aqui. Então, eu vou criar uma retinha aqui. Vou deixar ela um pouquinho maiorzinha, mais larguinha. E aqui em contorno, espessura, assim. Para eu poder indicar que aqui eu estou trabalhando com um lado. E daí eu venho inserir e coloco um texto, pode ser tanto usando caixa de texto quanto o Word Art. E vou colocar ali que então é o lado. Ficou muito grande, né? Vamos reduzir isso aqui um pouco. Seleciona, reduz a fonte. Dá para alterar essa fonte também, se vocês quiserem. Então, esse aqui é o lado. Eu acho que ficaria mais legal se fosse uma letra cursiva. Então, eu vou vir aqui na letra e vou ver se eu acho uma letra cursiva. Aí, achei. Então, L de lado, dá até para aumentar um pouquinho, que essa fonte ela é mais delicadinha. Vou colocar no 40 aqui. E daí agora aqui eu vou dizer como que calcula a área e vou colocar uma tabelinha com a fórmula do cálculo da área. Então, acho que minha tabela assim é suficiente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nessa coluna eu vou colocar o elemento. No caso, só tem o lado e a fórmula da área. Vou usar essa mesma fonte que eu usei antes ali, que eu acho que ela vai ficar legal. Não ficou, não. Deixa eu achar uma outra fonte aqui, então. Assim. Deixar sempre centralizadinhas as informações. Então, o meu elemento é só o lado. A forma de calcular o lado é lado elevado ao quadrado. Então, eu vou programar para que, independente da informação que eu coloque aqui na medida do lado, a área seja calculada automaticamente. Então, deixa eu mudar esse estilo aqui um pouco. Vou colocar um fundo branco nessa parte. Vou aumentar um pouco a fonte aqui. Tá muito pequena. Para isso, eu posso aumentar um pouco o tamanho das informações aqui, né?
E vou programar. Bom, a área é lado ao quadrado. Então, independente da medida que eu colocar nessa célula aqui, que está na coluna I, linha 13, essa outra célula vai espelhar, ela vai me dar o resultado do cálculo da área. Então, se eu colocar aqui que o lado é 4, aqui tem que dar 16. O que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que dizer para o Excel que ele vai calcular para mim. Coloco o sinalzinho de igual e digo que ele vai pegar essa informação aqui e vai elevar ao quadrado. E dou um Enter. Aí, independente do que você colocar aqui, ele vai recalcular para você, tá bom? Só o que ficou faltando aqui foi escrever também, deixar bonitinho qual que é a fórmula, né? Já tá aqui, mas eu vou fazer questão de deixar aqui em cima para ficar bem autoexplicativo para quem for ver. Então, eu vou escolher essa mesma arte aqui, vou colocar que a área do quadrado é igual a lado elevado ao quadrado. E nesse caso aqui, eu vou fazer questão de usar aquela fonte deitadinha que a gente encontrou ali antes. Que é... tá aqui, Mistral. Se ela fica boa para tudo que tem aqui, aí eu já uso para tudo. Então, eu vou colocar aqui que a área do quadrado vai ser lado elevado ao quadrado. Eu quero fazer um botão de voltar aqui, para caso eu tenha aqui para cá, para não ter que ficar procurando as informações aqui embaixo. Então, eu vou vir em inserir e vou colocar um ícone. E daí eu posso escolher qualquer um desses, ou dá para usar uma figura também, né? Eu tenho umas setinhas aqui que eu gosto de usar para fazer o botão de volta. Deixa eu encontrar elas. Acho que pode ser essa aqui. Ele vai incluir aqui para mim, dá para mudar as cores também, né? Então, eu vou colocar ela aqui embaixo. E vou programar ela. Para se eu clicar nela, ela voltar para cá. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito. Eu vou vir em link. E aqui ele tem várias opções. Se você quer ir para uma página na web, se você quiser que ele crie um novo documento, ou se você quer que vá para o Outlook para fazer um e-mail. No caso, eu quero uma informação dessa mesma pasta do Excel e quero que ele vá para minha capa. E eu dou OK e saio daqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai voltar para a capa. Da mesma forma que na capa eu vou incluir um botão que se eu clicar nele, ele me direciona para o quadrado. Então, vou vir aqui em inserir, vocês podem usar um ícone também, ou formas, né? Se você quiser colocar um quadradinho aqui para direcionar para a fórmula do quadrado, pode. Tem nuvenzinha, um monte de coisas. Vou usar essa aqui, que parece um botãozinho mesmo. Então, aqui eu vou colocar um botão para a aba quadrado. Vou centralizar aqui esse texto, então lá na página inicial a gente centraliza. Vou colocar na fonte que eu tenho usado aqui, né? Que é essa aqui. Acho que posso deixar nessa mais fininha, talvez? Vou deixar nessa aqui. Agora eu vou deixar essa informação em negrito, para não ficar ruim de ler. E aumentar um pouquinho essa fonte. Sim, acho que é o suficiente. Então, se eu clicar nesse botão aqui, eu quero que ele me leve para a página do quadrado. O que eu faço? Vou gerar um link nele. Clico com o botão direito e vou linkar ele da mesma forma que eu fiz no ícone anterior. Então, eu vou marcar para onde que eu quero ir. Para o quadrado. Importante, se você mudar o nome aqui, você tem que ver se ele não vai desconfigurar o botão, tá? Dependendo se você está usando no navegador ou no aplicativo web, ele fica diferente. Então, aqui ele fica literalmente com um botão para mim. E daí pode enfeitar, né? Aqui dá para inserir ícones de coisas que tenham a ver com a atividade ou com a oficina de vocês. Tinha uns aqui de dinossauros, para quem estava no Jurassic.
Dá para inserir livros, dá para inserir... Tem até uma calculadorazinha aqui para colocar lá na parte de estudos. Eu vou colocar de novo esses prédiozinhos aqui, porque eu gosto deles. Eu inseri todos os ícones que eu acho que eu vou usar no meu trabalho, né? Então, deixa eu separar eles aqui. Esse aqui eu não vou usar agora. Esse aqui é em outra página que eu quero usar. Então, deixa eu copiar esses dois aqui e colar eles aqui. No caso, eu quero deixar a calculadorazinha aqui de enfeite. Aqui. Acho que aquela outra setinha tá mais bonita. Deixa eu ver o que mais que eu copiei aqui. Eu copiei uns prédiozinhos pra gente usar. Que tem a ver com o tema da oficina. Tá aqui. Daí vou fazer outros botões, né? Então eu vou fazer um botão, clica com o botão direito, né? Para ele não te direcionar para outro lugar. Vou clicar em copiar e colar, daí eu vou fazer um para o quadrado, um para o retângulo. Só vou tirar o link, porque senão ele vai direcionar todos para o mesmo lugar. De cada um deles eu tenho que criar um link para outra página. Para o círculo. E a ideia é que cada um deles leve para uma página diferente, né? Círculo. Aí pode pensar assim, deu muito trabalho. Bom, a parte do trabalho foi até aqui. Daqui para frente vocês só vão ajustar as fórmulas. Então, eu posso pegar essa planilha do quadrado, clicar nela com o botão direito, vir em mover ou copiar e pedir para criar uma cópia no final do meu trabalho. Então, ele vai ter um quadrado 2 aqui. Aí eu vou transformar isso aqui em uma planilha sobre retângulo. Aí aqui eu altero, então, essa não é mais de quadrado, é de retângulo. O que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar a figura, tenho que fazer ela virar um retângulo, tenho que mudar a fórmula da área e tenho que mudar os elementos. Os elementos vão ser outros, né? Então, deixa eu tirar isso aqui daqui, colocar para cá. Você vai mudar a fórmula da área, que eu também não vou ficar colocando todas aqui para vocês. Vou ajustar as coisas que eu mexi aqui que não precisava. Deixar essa aqui com a mesma largura das outras, que agora que eu preciso aumentar é essa. No retângulo tem um elemento a mais, né? Então, vocês precisam incluir esse outro elemento. Pode só copiar e colar a reta aqui e ajustar. Daí, altera o nome dos elementos. Não é mais lado, né? Dá para ajustar com a setinha do computador aqui também. Então, tem um elemento a mais que vocês vão precisar incluir. Não é só lado, ele depende de duas informações. Então, essa área aqui, ela tem que vir para baixo. E vocês vão ajustar. Aqui, elemento, como são dois, eu vou mesclar e centralizar. Essa informação serve para as duas que estão ali na frente. E daí, aqui, vocês precisam ajustar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que essa informação aqui é a multiplicação dessa por essa, independente do que você colocar aqui, ela tem que recalcular com essa outra informação ali de baixo. Só cuidem para deixar o texto centralizadinho, as coisas ficarem organizadas, tá bom? Na atividade. Não tem problema se o layout de todas as páginas ficar igual. Na verdade, eu quero que fique o mais organizado possível, né? O que tem que ter? O nome da figura, a figura, o nome dos elementos que vocês vão precisar incluir, né? No caso, o que é esse elemento aqui de baixo e o que é esse ali de cima. Escrevê-los aqui também, deixar a fórmula programada e escrever a fórmula aqui também. Então, como que calcula a área do retângulo? O que eu tenho que ter? Escreve aqui. E faz a mesma coisa para todas as outras figuras.
Não esquece de programar os botões. Então, aqui, por exemplo, eu quero fazer um link para aquela planilha retângulo. A planilha tem que existir para vocês conseguirem fazer o link, né? Depois, clicando aqui, ele me direciona para lá. E clicando aqui, como é uma cópia, ele volta para a página principal. E é isso.